Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, a gente já fez um vídeo falando da variabilidade das células normais, tá? Das células ativadas, e agora vamos conversar alguma coisa sobre displasia, tá? Então, assim, ó, eu trouxe aqui alguns conceitos rápidos, tá? Só para a gente ter alguma ideia, certo? Então, assim, ó, bem objetivamente, eu vou ler, não vamos conversar muito porque tem outras coisas para ver. Hipoplasia, hipo pouco, então reduzido o número de células. Hiper, o contrário, né? Aqui, metaplasia, conversão de tipo celular, tá? Ou seja, então nós temos patologias que acontecem isso dentro da hematologia, né? Onde nós temos troca, tá? De tipo celular dentro da medula, tá? Então isso aí existe também, mas só para a gente está só comentando aqui rapidamente. Displasia, mudança no fenótipo. Isso não quer dizer que a célula é neoplásica. Agora, por que a célula mudou de fenótipo? Se ela não está em ativação, né? Ou não está no ambiente em que precisa se ativar. Então, essa pergunta tem que ficar no ar. Anaplasia, perda de diferenciação celular. E neoplasia, proliferação celular anormal, tá? Ó, anormal. Então, alguns controles foram perdidos. Tudo bem? Então, aqui, ó, rapidamente um esqueminha aqui, entre outras coisas aqui, fica só para depois para vocês lerem, mas eu quero chamar a atenção da neoplasia. Tá? Não é o nosso assunto, mas para a gente entender bem as diferenças. Primeiro, então, proliferação celular descontrolada. Tá? Então, todos os controles normais homeostáticos se perderam. Depois, perda da diferenciação. Tá? Então, eu posso, nem todas as nossas patologias hematológicas têm perda da diferenciação, tá? Mas isso existe também, certo? A autonomia de crescimento, tá? Que está intimamente relacionada com essa proliferação celular descontrolada, tá? E depois, então, o que que acontece, tá? Essas células, elas vamos dizer assim, elas vão tomar conta, tá? Elas vão tomar conta. E aí, esse ambiente aqui mudou. Então, se esse ambiente mudou, a célula vai reagir a esse ambiente. Ou, como ela está autônoma, a célula vai vir com o fenótipo que ela veio, tá? Que, enfim, que a mudança genética que deu nela lá, certo? Fez com que ela viesse dessa forma ou de outra. E aqui sim, aqui eu quero chamar a atenção então, que é o nosso assunto. Displasia, alteração pré-neoplásica, tá? Pré, certo? Então não quer dizer que ainda é. A chance de evoluir é muito grande para um câncer? É, tá? Então assim, ó, aqui eu gostei desse conceito aqui, por isso que eu quero falar, ó. Condição adquirida caracterizada por alterações de crescimento e da diferenciação celular, acompanhada da redução ou perda da diferenciação das células afetadas, ou seja, é um clone, né? Tá bom? Então isso aqui é que vai fazer com que a célula se torne displásica, tá? Então, e isso aqui que eu deixei por fim, tá? Que eu quero chamar bem atenção. Em determinadas condições é difícil diferenciar processos displásicos e neoplásicos. Então nós não vamos querer colocar nas costas do hemograma que a gente vai ter capacidade de diferenciar isso aí, que a gente não vai ter, tá? E mesmo porque a gente vai confundir isso aqui com muita coisa também que nós vamos ver em outros encontros, tá? Então assim, ó, pode evoluir? Pode. Atualmente, a síndrome mielodisplásica já é considerada uma neoplasia, tá? Mas, igualmente, nós temos algumas alterações da célula que são displásicas, tá? E a gente não tem como determinar se isso aí é ou não é um câncer, tá? Se às vezes até com exames complementares a gente não consegue, imagina o coitadinho do hemograma, tá? Então o hemograma é extremamente limitado, tá? Isso a gente tem que ter consciência, tudo bem? Então, depois de colocar essas coisas aqui, tá? Eu quero chamar a atenção da parte então citológica, tá? Então eu escolhi célula por célula para a gente fazer alguns comentários. Então aqui neutrófilo, tá? Vejo que a coloração tá boa, tá? Um neutrófilo agranular, certo? Então isso é uma displasia, tá? Depois aqui nós temos neutrófilo hipersegmentado, tá? Aqui, ó, bem direitinho dá para ver,
tá? Displásico aqui. E outra coisa também, ó, quando nós temos o que? O citoplasma pode estar agranular ou um pouquinho de grânulo e o núcleo se torna picnótico, tá? Então isso também é bem característico de célula displásica, tá? Aqui, ó, no caso aqui, ó, tá normal, é esta célula, tá? Essas outras três aqui não, porque eu juntei num quadrinho só para comparar. Aqui, hipersegmentação também, tá? E notem que ela é maior também, tá? Além disso, ela é maior, tá? Então, são todos esses sinais, a gente tem que ver isso aí muito bem, tá? Depois, a característica mais marcante que nós temos de displasia de neutrófilo é o pseudopelgar, tá? Que é esse aqui. E notem que a célula é totalmente agranular. Agora, cuidado aqui. Olha a cor que está essas hemácias, olha a cor que está essa plaqueta, tá só uns fantasmas. Então, por isso que o citoplasma desse neutrófilo está desse jeito. Tá? Essa coloração aqui está muito ruim, certo? Mas tudo bem, tá bom para mostrar o pseudopelgar aqui, tá? Depois, aqui também, tanto nessa figura daqui quanto nessa aqui bem da direita, nós temos figuras de Pelgar, tá? Mas com núcleos mononucleares, tá? Pode ver, ó, cromatina bem condensada, cromatina de neutrófilo mesmo, mas a célula está o quê? Vejo que ela não está arredondada, tá? Está meio oval aqui, aqui também, aqui ela até está arredondada, a granulação está boa, tá? Mas o que é que nós temos aqui? O núcleo picnótico, tá? Então isso aqui é típico de uma displasia de neutrófilo. Tudo bem? Eosinófilo, tá? Então o que é que nós temos aqui? Um eosinófilo, tá? Hipogranular, em que, vamos dizer, metade dos grânulos se concentrou aqui, a outra metade não tem. Pode ver que o citoplasma está hialino, bem hialino, a coloração está quase boa, mas está boa, tá? E o que é que nós temos aqui? Ó? Um núcleo mononuclear e furado no meio. Pode ver, ó, que ele tem um furo, dá para enxergar o citoplasma. Tu enxerga o citoplasma aqui, enxerga ali no meio. Então, isso aqui é típico de uma alteração displásica de eosinófilo. Depois aqui, esse eosinófilo aqui principalmente, tá? Vacuolização, tá? Uma vacuolização aqui. Notem que ele está maior também, certo? E depois tem excesso de grânulo, tá? Aqui tem a granulação a mais do que normalmente tem. Então isso aqui é típico de um neutrófilo, tá? Perdão, de um eosinófilo displásico. Esse aqui, o arlequim, tá? Que tem meio coloração de basófilo, aqui assim, ó, tá vendo? E aqui uma coloração aqui pertinho do núcleo, ó, de eosinófilo, tá? Então isso aqui típico de eosinófilo displásico, tá? Aqui, ó, nesse daqui de baixo também, anisocitose, tá? Se nós olharmos aqui tem diferença de tamanho, isso aqui tudo é eosinófilo, tá? Vejam como eles estão bem displásicos, olha os núcleos deles, tá? Depois, então, o que que a gente tem aqui? Granulação mal distribuída, tá? Vejam, e essa diferença de tamanho, tá? Então, isso aqui é outra característica displásica também. Depois, aqui, vamos olhar esses três aqui. Então, a gente tem uma anisocitose. A gente tem aqui que a granulação também está muito carregada. Nós temos vacuolização, tá? E vejo que esse neutrófilo aqui, a membrana dele parece que tem algumas projeções aqui, duas aqui, uma pontinha para cá. Ele não é aquele redondinho famoso, por exemplo, como está esse aqui, né? Esse aqui não tem projeção nenhuma, tá? Esse aqui é um outro arlequim também, certo? E a granulação mal distribuída, vejo que o núcleo, apesar de ter dois lóbulos aqui, mas a disposição da cromatina está estranha, a morfologia dele está estranha. Então, isso aqui são exemplos de eosinófilos displásicos. Bom, continuando então, vamos ver os monócitos aqui, tá bom? Então, vamos começar, ó. Então, primeira coisa aqui, ó, uma basofilia, tá? Importante nesses aqui. Vejam que a relação núcleo-citoplasma desse aqui também está bem grande, tá? Esse aqui então está maior ainda, certo? E aqui parece, ó, não tem aquela morfologia do rim, tal, rinzinho, ferradura, tá? Ela tá meio convoluto aqui, né? Então, meio clivado. Então, aqui esse monócito realmente também está estranho. Aí, aqui, ó, esses dois, está bem fácil de ver. Monócito lobulado, tá? Se contar aqui tem 1, 2, aqui dá para fazer 3, 4, ou então 3. Aqui tem um lóbulo, aqui tem outro, tá? Então, vejam.
desculpa, ele está bem nítido, tá? Que são monócitos com lobulação nuclear. Aqui também tá nítido de ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5 no mínimo, tá? E tem um apêndice nuclear aqui também, tá? Então, ó, notem, vejam a cor dessa hemácia, por isso que ele está mais escuro também, tá? Se tu olhar a cor dessa hemácia aqui, ó, tu vê que aqui ele está mais claro, tá? Olha esse aqui então, tá? Então isso também eu sempre mostro como é importante. Pode ver que essa plaqueta aqui está bem forte a cor, né? Tá? Então esse aqui também de uma lobulação bem importante. Aqui um monócito com núcleo mononuclear, tá? Certo? Alguma granulação, tá fácil de ver aqui, mas o núcleo mononuclear, tá? Então tá bem característico, isso aqui não é assim que é um monócito, a gente sabe, né? Então isso aqui é típico de uma displasia de monócito também, tá bom? E aqui agora vamos passar para cá, ó, bem para a direita aqui embaixo, tá? Lobulação nuclear, tá? Notem aqui, e a cromatina, né, bem mais frouxa também, tá? Então isso aqui também, tá? Típico de displasia de monócito. E aqui no meio eu deixei de propósito, tá? Eu não gosto, mas deixei de propósito. Aqui monoblastos, tá? Monoblastos e aqui promonócitos, tá? Eu deixei exatamente para mostrar, para fazer esse comparativo, o que é uma célula displásica, tá? Do que é uma célula característica. Agora, se essas dois aqui são neoplásicos, agora a gente não sabe, também não nos interessa. Isso aqui são monoblastos e isso aqui são promonócitos. Então comparem com os outros para ver a total diferença, tá? E aqui por último, o nosso linfócito, tá? Então vejam aqui que a célula clivou ao meio. Parece que tem duas, mas não, isso aqui é uma célula só que clivou, tá? Aqui também, ó, uma clivagem celular. Ficou bem mais um pouco de citoplasma aqui, uma pontinha de núcleo para dentro, tá? Aqui também houve, está começando uma clivagem celular e aqui ficou o citoplasma. Vejam que ele tem várias espículas, tá? Esse aqui tem, mas tem menos. Esse aqui tem várias espículas bem tranquilas de se ver, tá? Então isso aqui também é uma displasia típica de linfócito. Aqui, linfócito granular, tá? Vejam, e esses grânulos são muito grandes, são totalmente atípicos, tá? Vejam o tamanho deles e até a cor deles, tá? Então, notem essa diferença aqui. Então, isso aqui é uma célula displásica, tá? Depois aqui, um linfócito com corpúsculo de Hall-Joly-like, tá? Então, isso aqui é bem característico, tá? E por último aqui, também, que eu não gosto, mas eu deixei de propósito, uma comparação, tá? Linfoblastos aqui e aqui linfócitos, tá bom? Para a gente poder fazer essa comparação aí, tá certo? Obrigado e até a próxima.